Olá a todos. Hoje eu vou tratar do assunto como ler livros e como detectar a excelência. Eu tenho aqui uma ficção e duas dissertações. Essa daqui eu já tinha prometido análise. Eu vou fazer uma análise bem sucinta, aproveitar, né, que eu tenho que definir isso aqui para vocês e vou aproveitar, ok? Então, nas ficções, existe a proposta das ficções. Você pode conhecer ao longo da leitura. Então você vai lendo e vai percebendo a proposta. No caso de Antígona, por ser uma obra que se propõe, uma tragédia grega que se propõe a continuar de um determinado ponto no tempo, né? Ou seja, ela se propõe a continuar após Édipo em Colono, né? Então você tem Édipo rei, Édipo em Colono e Antígona para fechar o ciclo tebano. Não necessariamente foram escritas nessa ordem, né? Mas como ela possui essa proposta, então existe aqui, né, logo no início, Antígona dizendo o seguinte: comum no sangue, querida irmã, caríssima Ismene. Então, Antígona aqui falando para a sua irmã, né? Sabes de algum mal dos que nos vêm de Édipo, que Zeus não queira consumar em nossas vidas? Entendendo que Édipo em Colono, existia uma promessa para que aonde o corpo de Édipo fosse sepultado, ou onde Édipo caísse morto, né? Aquela terra nunca seria invadida por povo estrangeiro. E aqui você percebe que Antígona, ela inicia, o eu lírico Antígona, né, inicia criando uma conexão, né, com a história já conhecida, ok? E as ficções, elas não precisam te oferecer mais do que isso, né? Elas não precisam te oferecer mais do que isso. Já as dissertações têm que te oferecer muito, né? O que, por exemplo? E detalhe, essa daqui que eu vou usar como exemplo, eu não já li esse livro, mas só que como faz muito tempo, então vai ser uma experiência nova, né? Vai ser como se fosse uma experiência nova de procurar nele sua proposta e sua justificativa em tempo real. Pode ser que isso demore, não sei. Esse daqui eu ainda estou lendo, né? E tive uma surpresa ali entre o capítulo, depois falo isso, né? Mas o que eu quero dizer a princípio é que toda dissertação ela tem que possuir proposta e se auto-justificar, né? Essa daqui faz isso de uma forma, do seu jeitinho, né? Essa daqui eu não lembro, mas aí vamos fazer aqui de uma forma orgânica, né? De uma forma natural. Vou tentar aqui procurar junto aqui com vocês para vocês terem uma noção de como isso na realidade, né? Como se dá na realidade. Eu não preparei nada, eu nunca preparo nada quando eu vou gravar vídeo para a página do Trivial, né? Então aqui temos agradecimentos, né? E temos aqui o prefácio, ok? O prefácio geralmente ele é escrito por uma outra pessoa que leu o livro, então a proposição e a justificativa não estão aqui, né? Eu tenho certeza disso. Então vamos pular aqui essa parte. Nossa, grande, hein? Prefácio grande. Listas dos documentos citados. Ok, e vem aqui um novo ponto de partida. E aqui nós temos vamos supor, um epígrafe, né? Teria o mesmo valor de um epígrafe, que pode nos dar uma pista,
né, sobre a proposta do livro. Então nós podemos ler aqui. Os grandes santos são chamados a superar no seu corpo e na sua alma as tentações de uma época e suportá-las por nós, almas comuns, e a ajudar-nos na passagem para aquele que tomou sobre si o peso de todos nós. Olha só, tem a ver sim, né? Então é uma epígrafe que tem a ver com o conteúdo. Olha só, você enxerga aqui Padre Pio, você enxerga aqui, como é que eu posso dizer, essa questão da superação no corpo, das tentações, né? O suportar coisas na carne, né? Você vê, isso é muito Padre Pio. Então tem alguma coisa a ver, né? Tem alguma coisa a ver. E foi feito para ter alguma coisa a ver. Então aqui um novo ponto de partida. Vamos ver se nós temos aqui a proposta justificativa. É obrigatório que todo livro, toda dissertação tenha proposta justificativa. Por quê? Porque se não tiver, o leitor vai iniciar a sua leitura perdido, né? E você tem que detectar isso nas primeiras linhas, né? Isso faz parte da excelência. Então, como uma das formas de se detectar excelência na escrita, deixa eu até tentar colocar um foco aqui. Não consigo. Não consigo. Ver aqui. Então, uma das formas de detectar excelência na escrita de ensaios, dissertações, monografias, é estar muito clara a proposta e a justificativa. Por quê? Porque se estiver clara a proposta justificativa, significa que o indivíduo que escreveu não pretende usar de linguagem obscura, não pretende te esconder, está usando um formato que foi definido por Aristóteles, que depois eu posso entrar em detalhes, né? Então eu vou tentar aqui em tempo real, né, pode ser que demore, detectar a proposta justificativa aqui no texto. Às vezes quando eu estou lendo livros, às vezes tenho uma dificuldade quando estou gravando, porque eu fico preocupado, eu fico lendo pela tela e termina dando errado, então eu vou tentar verificar aqui de forma silenciosa, depois eu posso dizer, acredito que vai ser rápido isso. Ótimo, olha aqui, ele iniciou aqui, depois de estudos, debates e entrevistas, julgávamos já saber tudo sobre o Padre Pio. Então, o que significa isso? Que nós julgávamos saber tudo, mas nem sequer a recente abertura dos arquivos antigos do Santo Ofício, Então, ele está dizendo aqui, olha, nós julgávamos saber tudo, mas não sabíamos tudo. Isso já está justificando, já está justificando o conteúdo, Isso é bom. Ele já está propondo e justificando o conteúdo. Aí ele diz aqui, olha a proposta aqui, já nas primeiras linhas, olha. Esse documento remonta a 1921, ou seja, ele está propondo, olha só, ele está definindo o seu conteúdo já nas primeiras linhas. E isso define a excelência na escrita. Então, preste muita atenção. Sempre que vocês adquirirem uma dissertação, preste atenção se nas primeiras linhas da dissertação, entenda que não era no prefácio, é no conteúdo. Se nas primeiras linhas existe a proposta justificativa, que não necessariamente precisa vir definida, não precisa estar escrito aqui, proposta justificativa, como eu já fiz acredito que 3 publicações minhas, não precisa estar assim, mas aqui ela existe, a proposta justificativa ela existe aqui. Então, é isso, né? Então, o que acontece?
Agora vamos verificar. Então, toda dissertação ela tem que possuir proposta, logo no início, proposta justificativa. E após isso ela segue com análise crítica, né? Então, da mesma forma, vamos verificar agora, né? Porque entenda, proposta justificativa, toda dissertação, toda boa dissertação ela tem que possuir. Agora, a análise nos moldes aristotélicos, somente os melhores fazem isso. Então vamos verificar aqui, vamos detectar essa excelência, né? Se caso haja, né, na escrita. Vamos lá novamente. Ok. Aqui, ó, depois dessa introdução, vamos passar aqui para o primeiro capítulo, porque acho que nem vai precisar para podermos detectar isso, né? Olha só aqui, então, desde as primeiras linhas. Então, a gente percebe que a proposta aqui existe, ele define exatamente os documentos quais são, que ele irá usar, né? Deixa entender quais são. E não os define claramente. Mas, então, quando ele começa a dissertar, acontece isso aqui, ó. Então, ele apresenta, né, a base e cita a base. Então, esse aqui é o método aristotélico de dissertar que eu estava procurando para detectar a excelência. Então, podemos ler assim, ó. Por isso, sugere que se envie a San Giovanni Rotondo um visitador apostólico com o objetivo de efetuar uma investigação cuidadosa. Aqui, isso aqui é um corte, tá vendo aqui, ó? Eu uso muito isso aqui para não deixar muito longa às vezes uma citação. Quando eu estou citando palavra dos outros, eu coloco isso aqui. Ou então, quando eu quero dizer, olha, eu poderia dizer muito mais sobre isso, mas eu preciso dizer o que vem após rapidamente. Então, você coloca esse sinal aqui, né? Sobre o caráter moral, ascético e místico de Padre Pio, especialmente com respeito à humildade e obediência, e prudentemente pô-lo à prova em relação a essas duas virtudes, não se esquecendo de observar o seu modo de se relacionar com as mulheres. Deveria, aí fica aqui o deveria em aberto, porque, ó, a citação completa o que foi dito, né? E aqui no final da citação, deixa eu ver aqui. Aqui ele coloca que ele escolheu uma forma aqui, ó, que existe um número, né? Se dá para focar no número 17. Então nós podemos verificar de onde ele tirou essa citação aqui. Não, tá na página anterior. 17, já tá aqui. 15, 16, 17. É aí de página 15. Ele faz uma referência anterior. Algo que ele já havia sido dito. Mas ótimo, pelo menos existe, né? Existe a referência linkada em algum momento, né? Aqui, né? Ótimo, né? Agora eu quero ir para o primeiro capítulo realmente, né? Um inquisidor no convento vai falar com o Padre Pio. Olha só, perfeito. Agora eu quero verificar aqui era isso que eu queria ver. Escreve ao cardeal Mary Delval, pedindo que seja dispensado do encargo, porque entra a citação, ok? Citação com nota de rodapé. Número 2 é o documento Cappuccini, Padre Pio de Pietrelcina, fascículo 1, documento 17, tá aqui na nota de rodapé.
Então, é possível entender que essa dissertação ela está em perfeito acordo com o que Aristóteles definiu como dissertação. Então, para Aristóteles, agora entra, né, uma parte mais técnica, mas besteira, né? Dá para entender melhor depois de ter visto isso. Então, para Aristóteles, uma dissertação ela é composta por corpus, né? Então, qual é o corpus desta obra? O que é que essa obra está analisando? Para onde essa obra está analisando? Para a vida do Padre Pio, né? A história do Padre Pio, certo? Então, deve existir a fonte dessa vida desse padre, né? Para ele poder colher dela, né? Então, corpus. Então, ele deve ter uma categoria analítica. Então, o que é que eu vou avaliar? O que é que eu vou analisar na vida do Padre Pio? Nesse caso aqui, fica clara que fica claro na proposta, né, que eu estou analisando na vida do Padre Pio as investigações que foram feitas sobre ele, né, sobre Padre Pio, ok? E qual é a base que ele vai usar para isso, né? Então, você tem corpus, categoria analítica e base teórica, ok? Então, esse livro, eu posso dizer, ok, que ele foi escrito nos moldes aristotélicos, né, de dissertação, né? Então, por isso que ele tem uma leitura muito gostosa de ler. Ele é muito bom de ler, né? Todo livro que é escrito nos moldes aristotélicos, ele é muito bom de ler. Às vezes você não gosta de ler um livro, por quê? Porque talvez você não saiba da proposta e de como ele se justifica, né? Como ele justifica essa proposta, você não observou isso, e aí você não sabe o que você está lendo, né? Você fica perdido, né? Existem livros que você fica perdido, vai avançando as páginas, página 100, página 200, e você não sabe do que o livro está tratando, né? Mas aqui não. Aqui você tem plena ciência e você nunca vai se perder, ok? Então, um livro muito bom, né? Perfeito, um livro completo, né? Isso aqui realmente é um livro. As pessoas às vezes confundem, né? Esse livro às vezes chama de livro qualquer coisa, né? Então, perfeito, sem falar da escrita dele, né? A estrutura da escrita é perfeita também, né? Eu já li uma vez, livro muito bom mesmo. Já li, um dia eu posso até reler, né, ele. Aqui, ó, muitas fotos do Padre Pio, nosso Santo Padre Pio, né? Que ele rogue a Deus por todos nós. E, sim, sem falar que tem aqui, eu me lembro muito bem, que tem inclusive detalhes sobre julgamentos inquisitórios, muito bom, né? Que às vezes nós não temos um exemplo. Muito se fala sobre julgamento inquisitório, né? Eu dou um exemplo, inclusive eu cito esse livro na minha dissertação sobre o cristianismo, e eu dou um exemplo lá do julgamento de um outro lá, e também dou um exemplo do julgamento do Padre Pio, né, na minha dissertação. Muito bom. Um deles, né? Porque são vários, né? Então, agora vamos a esse daqui, né? Eu comprei esse livro, uma dissertação também, né? Eu comprei esse livro por quê? Né? Um livro lúdico que trata de um assunto que eu acho de suma importância, né, para a educação. E eu comprei para educar, né, minha prole. Como eu já havia dito anteriormente, diz que é analisar esse livro aqui, né? E está escrito aqui, ó, para descomplicar a astronomia. Então, logo que eu vi essa capa, né, e li aqui, ó, do átomo ao buraco negro, né, eu pensei, então, todas as pessoas que pegam um livro para ler, elas mesmo que têm uma ideia do que vai encontrar pela frente, né?
E eu percebi que ele é um livro de uma pessoa que faz vídeos para a internet, contando curiosidades, então mais ou menos eu sabia o que eu ia encontrar. Então quando eu peguei aqui nesse livro e eu li aqui, né, eu li, olhei a capa, examinei tudo, gostei muito do que eu vi, né? Inclusive aqui na orelha, né, é possível identificar a proposta do livro, né? É óbvio que ela existe aqui em algum momento do livro, né? Existe aqui uma proposta. A proposta ela é feita em duas partes, né? Eu percebi isso. Tá meia solta, mas ela existe, né? Assim como em todas dissertação existe proposta, mas assim, então, quando logo que eu peguei esse livro, então eu percebi aqui por intermédio dessa orelha, né, que era um livro que tratava de várias curiosidades, né? Então trazia várias curiosidades dentro desse assunto, né, de forma aleatória. Então não deve ter uma ordem assim, né? Apesar de estar escrito aqui do alto ao buraco negro, talvez não exista uma ordem assim quanto ao acúmulo de matéria, quanto né? E o que eu esperava disso aí, né? Das formações primárias, né? Assim, talvez não, né? E aqui também, nessa lista que é oferecida aqui, também, a lista, ela começa com átomo, aí depois estrela, supernova, nebulosa, e você percebe, assim, que ele não vai tratar realmente ele vai tratar meio que de forma aleatória desses fenômenos e tal, né? E logo aqui, né, no início desse livro, deixa eu avançar aqui, ele tem uma aparência bem legal, atrai crianças, né? E essa foi a minha intenção quando comprei ele. Então tem uma introdução aqui, depois inventaram a roda, tá. E eu gostei dessa introdução porque ele fala da cultura grega, né? Fala de onde proveio o nome Via Láctea, né? Ele fala aqui. Então eu gostei dessa parte, né? E tem essa linguagem mais assim jovem, né? Só que assim, o que eu esperava, né? O que eu esperava e o que eu encontrei, né? E se eu recomendo esse livro aqui, né? O que eu esperava, né? Quando eu comprei esse livro, eu pensei assim, ele vai tratar das formações dos astros, né? E o fator que leva a se formar as estrelas, os planetas, seria a forma como eu organizaria esse livro, né? Eu trataria a gravidade como a criadora de tudo depois que a matéria, obviamente, foi criada, né? Não vamos confundir, não estou dizendo que a gravidade criou o universo, não estou dizendo isso, né? Mas isso seria a forma como eu trataria do assunto. E aqui ele traz, né? Cadê aqui? Ele diz aqui, ó. Então, ele traz algo que é muito próximo do que eu pensava, do que eu esperava, né? Ele diz aqui, ó, uma estrela brilha em virtude da fusão nuclear em seu núcleo. Mas aí é causada pelo que essa fusão nuclear? Então é mais, meu problema foi mais assim por eu esperar algo, como se eu tivesse escrito o livro. Só que eu tenho que entender que o livro não é meu, não foi eu que escrevi esse livro aqui. E ele já passa, né, da formação de estrela para supernova. Então, eu senti um pouco de incômodo até o capítulo 4. Né? Quando eu cheguei aqui no capítulo 4, que ele tratou das nebulosas, né, aí foi quando eu senti uma leitura muito mais fluida, uma leitura muito mais gostosa. Por quê? Independente das expressões de jovem dinâmico que eu encontrei pelo livro. Né? Por quê? Né? Aqui eu percebi que
existe, você sente que o texto ele te dá uma continuidade. Então você vai sentindo que o capítulo 5 é uma consequência do 4, o capítulo 6 é uma consequência do 4. Isso eu só senti aqui, né? Isso me agradou muito, né? Então, esse livro é um livro que eu recomendo muito, apesar do que eu vou dizer agora, certo? Então, o que eu encontrei nesse livro que, assim, me incomoda? Sim, me incomoda. Deixa eu abrir aqui. Tô abrindo aqui do lado porque eu já peguei. Sim, tem uma coisa assim, tem um prêmio aqui no final, né? Já mostro. Tem uma coisa boa aqui no final. Deixa eu abrir aqui para falar uma coisa para vocês aí. Desculpa aí a demora, mas eu não vou cortar vídeo, nem vou. Vai ser tudo de uma vez mesmo. Câmera. Achei. Então, uma coisa que me incomodou foram algumas expressões que eu encontrei nesse livro. Então, deixa eu ver se eu encontro alguma aqui fácil. Não sei, umas gírias, umas coisas assim de jovem dinâmico, que eu acho que não deveria estar numa dissertação, né? Mas assim, acho que eu não preciso nem exemplificar. Tava abrindo ali. Sim, achei uma aqui que, nossa, essa me incomodou muito. Deixa eu olhar, acho que é bem no início aqui. Acho que dá pra mostrar aqui sem pegar ali do computador. Foi aqui. É onde tem um sol aqui do lado. Aqui, achei. Deixa eu ver se dá pra aproximar aqui. Olha só, a estrela é uma grande esfera luminosa feita de plasma, tipo um Hadouken, mas muito maior, né? O Ryu não daria conta de criar. Então, essas expressões, elas estão... Tem muitas delas dentro desse livro. Isso me incomodou um pouco. Então, aqui no final, você tem aqui algumas páginas que é feita de um papel mais grosso, né? Acho que é para a tinta não atravessar para o outro lado. E nós temos aqui, como é que eu posso dizer, muitos astros, muitas formações. Nós temos aqui a Via Láctea, nós temos aqui nebulosas, nós temos de tudo aqui, né? Acúmulos de gás no espaço, tem de tudo aqui, né? No final, para ilustrar, de forma ilustrada e com os nomes embaixo, né? Então eu gostei disso, né? Então assim, eu recomendo para criança, assim, mas é aquela coisa, né? Se você se incomoda assim, com a linguagem assim, mais de jovem dinâmico, né? E óbvio você não vai, né? Você não vai pensar que tudo que se eu estou lendo um livro, tudo que tem nele eu tenho que concordar 100%. Não é assim, ok? Não é assim, ok? Então, que eu recomendo esse livro, né? Mas com ressalvas, né? Com ressalvas. É o que eu esperava, mais ou menos, né? Eu acho que eu acho que a organização dele, até porque, então, voltando àquele assunto da dissertação dos padrões aristotélicos, né? A proposta existe, né? E ela é justificada aqui bem no início do livro. Eu não vou mostrar porque tá meio assim. Deixa eu até. Existe aqui um momento onde ela aparece, né? Aqui na introdução ele já justifica alguma coisa, mas ele justifica de novo aqui, ó. Ele justifica de novo. Não, é aqui mesmo que justifica. É aqui logo no início. E aí ele fala, tal, aquele mesmo ele justifica tudo. Neste livro ele complementa aqui, né? Nesse livro, aqui, ó, a proposta aqui, ó.
neste livro, quero levar você por um passeio pelo cosmos, tá vendo aí? Então existe uma proposta no livro para ele ser uma dissertação, então, ok. A base, com relação à base, como é um livro de curiosidade, então você tem curiosidades aí sendo trazidas de forma meio que aleatórias ou não, né, que me surpreendeu lá depois do capítulo 4. Ele tem uma organização melhor, né, que você sente que realmente o assunto que vem posteriormente pertencente exatamente àquele lugar, né? Por sentir isso daí, então é um ponto, né, a mais. Mas então, a base, então, o corpus é o universo, certo? A categoria analítica, o que ele está analisando? Ele está analisando, como diz a capa, do átomo ao buraco negro. Então essa é a categoria analítica do livro, ok? E a base? A base, ele deixa claro aqui no início que são os conhecimentos que ele adquiriu como amante da astronomia. E aqui, no final, ó, você não encontra aqui, mas acho que ele deve ter aqui alguma coisa. Ainda não cheguei no final dele, não. Que você tem as bases. Então, durante o livro ele faz algumas citações. Ele cita algumas fontes. Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. Eu vi algumas citações que ficavam no meio aqui. Eita, desculpa aí o cachorro latindo. Não tem muitas, tá vendo? Isso deixa meio assim, por exemplo, a gente fica pensando assim, de onde foi que ele tirou isso, né? Então, mas aqui ele traz aqui as citações e isso é perdoável, né? Olha aqui as fontes, tá vendo? Então, se praticamente ele está dizendo, olha, para você saber o que eu sei, o que eu usei para dissertar sobre esse assunto, então consulte essas fontes aqui. Ó, vou dar um exemplo de um aqui, ó. Via Láctea disponível em. Então ele dá um endereço aqui eletrônico. Deixa eu ver se eu dou um foco aqui. Acho que não, hein? Não consigo dar foco. Quase. Cita um blog aí. Não sei. Ok? Eu tenho um problema em citar blog porque eu fico pensando que que uma hora esse negócio vai sair do ar, sabe? É como uma página minha também que saiu do ar recentemente, eu tive que trocar, então eu sou meio suspeito. Eu evito citar fonte assim de online, assim, não evito. Mas tudo bem. É uma dissertação?